Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um livro que me surpreendeu demais e que já é o meu favorito do ano e um dos favoritos da vida. E eu tô falando do A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Gente, que surpresa, que grata surpresa foi ler A Sombra do Vento, foi dar mais uma chance para A Sombra do Vento. Na verdade, eu tenho esse livro desde a Bienal do Livro do Rio, de uns 4 anos atrás. Por aí, se eu não me engano. Eu sei que não foi da última que eu comprei, mas eu acho que foi da anterior, da penúltima. Mas eu comprei esse livro porque eu gosto muito do Zafón, né? Já naquela época eu já tinha lido 2 livros do Zafón e eu tinha gostado bastante. E eu nem sabia que A Sombra do Vento era o mais conhecido dele, mas eu comprei e ficou guardadinho na estante por um tempinho. Aí meses depois que eu comprei, eu peguei pra ler, aí comecei. Aí na hora não tinha gostado. E depois de um tempo, peguei de novo, comecei, mas também não rolou. Até que, há umas 2 ou 3 semanas, não me recordo, eu peguei esse livro pra ler. E, gente, que livro! E é aquilo, né? A certeza de que, bom, eu acredito nisso, que a gente tem um momento certo para cada livro. Antes eu acho que eu não estava no momento para ler esse livro, mas agora eu me encontrei em um ótimo momento para ler A Sombra do Vento. E eu me encantei, me apaixonei. A Sombra do Vento é o primeiro livro da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. O segundo livro é O Jogo do Anjo. O terceiro é O Prisioneiro do Céu. E o quarto, que será lançado agora em agosto, provavelmente aqui no Rio, será lançado até mesmo na Bienal, né? Pela Suma também. É o livro dos Espíritos. Então eu tô querendo correr aí com as leituras da série para poder já comprar o meu exemplar, já garantir o meu livro em agosto. Mas vamos ao que interessa, vamos à história do A Sombra do Vento, sobre o que se trata. Como eu disse, esse livro faz parte da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, a série vai tratar desse lugar misterioso que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Sim, é um lugar. É um cemitério de livros, onde livros que as pessoas não queriam mais, que tinham vendido pouco, que tinha sido esquecido nas prateleiras das livrarias, eles eram levados para esse lugar, mesmo como um cemitério, né? Então eles ficavam lá esquecidos e era um lugar secreto, ou seja, nem todos tinham acesso ao Cemitério dos Livros Esquecidos. Até que um dia o pai do Daniel Sempere, o senhor Sempere, decide levar o filho até o Cemitério dos Livros Esquecidos. O pai de Daniel tinha uma livraria, então ele conhecia esse lugar muito bem. Vale lembrar que a história se passa em Barcelona, na Espanha, assim como a maioria dos livros do Zafón. E o período aí desse livro é da década de 40 do século 20. Zafón também costuma trabalhar bastante com essas datas aí do início do século 20. Então esse livro se passa dentre o começo do século 20 a meados do século 20. Tem esses dois nuances aí de datas. Então o pai de Daniel diz para ele escolher um livro lá do Cemitério dos Livros Esquecidos para ele ler. Até que ele escolhe o A Sombra do Vento, cujo autor é o Julián Carax. E Daniel vai se surpreender ao buscar mais sobre a vida do escritor. Então, a partir do momento que ele decide investigar sobre a vida do escritor, a vida dele se transforma completamente. Muitos mistérios, muitas investigações, muitos momentos apavorantes tomam conta da vida do Daniel Sempere. A história, então, do Daniel, quando ele encontra o cemitério com o pai, né? Quando o pai apresenta o Cemitério dos Livros Esquecidos, ele tinha lá para os 10 anos e vai terminar com ele tendo seus 17 anos. É um livro, gente, que como vocês podem ver, tem muitos detalhes. É um livro que tem muitos detalhes importantes para a história, que não podem passar despercebidos. Então, por isso que a gente tem que ler com bastante atenção. Eu anotei os personagens, as características, porque senão eu ia me perder. Mas, enfim.
Enfim, muitas marcações. A gente se surpreende aqui quando a gente vê a relação que a vida do escritor Julian Carax tem com a vida do leitor Daniel Semperi. A partir do momento que o leitor percebe essa semelhança, o livro fica muito mais interessante. E lá para a página, o livro tem quase 400 páginas, praticamente 400 páginas. Quando a gente chega lá na página 200 e pouquinho, a gente pensa, poxa, beleza, foi tudo resolvido. Você já começa a imaginar um final, mas não. O Zafão consegue surpreender a gente com mais um acontecimento inesperado. Então, gente, além de tudo, esse livro vai falar sobre o amor aos livros, né? Foi graças ao amor que o Daniel e o pai tinham à literatura que o Daniel começa a buscar mais sobre a vida do Julian Carax, que é o autor do A Sombra do Vento. Então, ele descobre que Julian tem uma história bem obscura, porque ele se apaixonou pela Penélope, que era uma menina muito rica, de uma família muito conceituada da região de Barcelona. Tanto que o pai de Penélope acabou adotando Daniel, o matriculou na mesma escola que a filha, que era uma escola de pessoas ricas, né? E então Daniel começou também a frequentar a casa dos Adlaya e aí começou o problema. O amor dos dois meio que passou por muitas turbulências. Muitas pessoas não queriam ver, a maioria não queria ver esse amor acontecer e tem os seus motivos aqui nesse livro. Durante o livro, o Daniel, quando começa a investigar a vida do Julian, ele conhece Fermín, que era um morador de rua, e Daniel tinha acabado de sair da casa de uma menina que ele gostava, uma moça com deficiência visual, que conhecia bastante da história do Julian Carax. Então Daniel tinha ido se encontrar com ela para fazer algumas perguntas e dentro desses encontros acabou se apaixonando. Mas conforme ele foi crescendo, esse amor aí ficou para trás e ele conheceu o Fermín assim que saiu da casa de Clara, que é essa menina. Fermín o ajudou nesse momento, então Fermín sendo um morador de rua. E logo depois o pai de Daniel precisava de um ajudante para a livraria e como o Fermín foi tão legal com ele acabou oferecendo emprego ao Fermín. Então viraram super amigos e começaram a investigar a vida do Julian Carax juntos. Outro personagem muito importante na história é o inspetor Fumero. Ele era meio que o pavor de algumas pessoas, dentre eles Fermín e Daniel. Fumero não era a flor que se cheirasse e a gente vai descobrir que a história de Fumero tem relação com a história de Julian desde a época que eles estudavam na escola, nessa escola que eu falei que era bem conceituada. Então a gente começa a entender também por que Fumero quer tanto perseguir Daniel e Fermín. E dentre essas descobertas aparecem outros personagens muito importantes, como a Núbia, que era a filha do zelador, do vigia do cemitério dos livros esquecidos, que era o Isaac. E a Núbia tinha muita coisa a contar sobre o Julian Carax, porque ela era editora dos livros dele. Então a Núbia também é peça-chave para entender quem era Julian Carax, o que aconteceu com Julian Carax. Outro mistério a ser desvendado aí pelo Fermín e pelo Daniel era que os livros do Julian Carax estavam sendo procurados para serem destruídos. E isso intrigava muito os dois, porque que queriam destruir os livros do Julian Carax. Não havia muitos exemplares dos livros, rodava muito pouco. Tanto que Núbia e o editor e o chefe lá da editora não entendiam por que se vendia pouco, se era uma história maravilhosa, se eram histórias maravilhosas. A emoção toma conta quando a gente descobre o que acontece com Julian Carax, o que acontece com Penélope, que é a mulher que ele amava e que ela amava ele também, o que acontece com Núbia, que foi editora, né, do Julian Carax, o que acontece com Fumero, que era esse investigador aí que tinha uma relação antiga com Julian Carax, o que acontece com seu amigo Miguel, o que acontece com a família dos Adlaya. E quem eram também as pessoas que compunham essa família, porque era uma história bem sinistra, uma vez que além de Penélope ser a amada do Julian, o irmão de Penélope era o melhor amigo do Julian.
E depois que o irmão de Penélope descobriu que a irmã estava tendo um caso com seu melhor amigo, ele descobriu algumas coisas sobre o Julián e prometeu matá-lo quando o encontrasse. Então, Julián era um homem que era amado pelas mulheres, mas era odiado pelos homens. E a gente vai descobrindo por que desse ódio nessas páginas. A gente tem a história do Daniel com a sua amada, que anos depois é a Bia. A Bia, Beatriz, era irmã do seu melhor amigo. Então aí uma relação entre o Julián e o Daniel, né? Eles eram apaixonados pela irmã dos melhores amigos. Então, gente, aqui a gente vai ver, será que Daniel conheceu o Julián? Será que Daniel o encontrou ou será que o Julián já estava morto? Será que o relacionamento do Daniel com a Bia foi o mesmo relacionamento do Julián com a Penélope? Livro repleto de acontecimentos, onde você não consegue parar de ler, porque a cada página é uma novidade. Gente, a minha vontade é de passar horas falando sobre A Sombra do Vento com vocês, mas eu não posso me estender, senão eu vou contar o livro inteiro e vocês vão ficar sem a vontade de ler, né? E isso não pode acontecer, porque eu não posso soltar spoilers aqui no vídeo. Mas, gente, fica a minha super dica de leitura, A Sombra do Vento. Se você, assim como eu, já tentou pegar esse livro, mas não rolou, tenta mais uma vez, tenta de novo, tenta quantas vezes for preciso, porque com certeza, quando a leitura começar a fluir, vocês não vão se arrepender. Lembrando, então, que essa história, de certa forma, se encerra nesse livro. Ela é praticamente amarrada completamente e vai dar continuidade no Jogo do Anjo, no Prisioneiro do Céu e no Livro dos Espíritos, que é o que vai ser lançado em agosto. Agora, vocês imaginam a minha ansiedade para ler os outros livros? Pois é, muito ansiosa, super ansiosa. Eu terminei, gente, de ler A Sombra do Vento ontem de madrugada. Ontem eu tô gravando o vídeo um sábado, dia 1º de julho, eu terminei, era a madrugada do dia 1º de julho. Mas, gente, eu não conseguia parar de ler. E olha que pra eu ficar acordada de madrugada tem que ser um livro muito bom. Então, realmente, foi um livro muito bom. Se você já leu A Sombra do Vento, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o livro. Se você também virou fã da série, deixa aqui nos comentários. Eu pretendo dar continuidade, então, trazer pra vocês a resenha dos outros livros da série aqui pro canal. Então, projeto aí o Cemitério dos Livros Esquecidos. Acho que eu vou dar esse nome para esse projeto. É de se pensar. Quem quiser continuar lendo comigo, quem já leu A Sombra do Vento, vamos ler o Jogo do Anjo. É minha meta, uma das minhas metas para esse mês de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da indicação de hoje. Espero não ter me enrolado muito, porque, como eu falei, é um livro que tem muitos acontecimentos e que você não consegue contar todos. É claro que eu não consegui contar todos. Tentei resumir aqui para vocês um pouquinho, só para dar o gosto aí da leitura. Curta o vídeo, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.